Bom dia, eu sou Vinícius Carlos Vieira, esse é o Cinema Aqui e hoje vamos falar de A Vastidão da Noite. Vastidão da Noite é um filme lançado pela Amazon Prime Video que passeou por vários festivais de cinema em 2019 e agora chega à plataforma. Por onde ele passou, foi sempre deixando aquela boa impressão e ela é completamente compreensível, já que essa ficção científica sutil é um daqueles exemplos de como o gênero pode ser uma delícia quando não está preocupado em dominar as bilheterias e só quer contar uma boa história. E se isso parece diminuir o filme, não se engane, nem todo filme deve ser feito para ganhar centenas de milhões de dólares. Muita coisa deve e é feita com essa inocência de A Vastidão da Noite e essa vontade de ser ele mesmo. O contrário acaba sendo uma verdade. Quase sempre quando um filme desses surge no radar, ele vira um sucesso, abre portas e consequentemente gera alguns milhões de dólares. Eu tô falando isso porque eu tenho convicção que a gente tá falando do primeiro filme de um cara que ainda vai ser muito falado no mundo do cinema. Esse cara chamado Andrew Patterson. E a impressão que você vai ter é de estar assistindo um filme de um diretor cheio de experiência, mas acredite, esse é só o primeiro filme dele. Existe algo único no trabalho de Patterson desde o começo, enquanto ele acompanha sem cortes esse cara simpático e meio blasé chamado Everett, vivido pelo Jake Horowitz. Aos poucos você vai descobrindo que ele meio que conhece a cidade inteira e vai esbarrando em um monte de gente enquanto vai e vem pelo meio dessa multidão que lota o ginásio da cidade para ver o grande jogo de basquete da noite. O personagem não para e aos poucos você vai descobrindo que ele é uma espécie de personalidade local, já que é radialista da única estação da cidade. Sem você perceber, o diretor ainda insere nessa trama, através dele, a outra protagonista, a Faye, vivida pela Sierra McCormick. A Faye é uma operadora de telefone da cidade. E sim, estamos falando de uma cidadezinha minúscula no meio do interior dos Estados Unidos, em plena década de 50, onde existiam rádios locais e telefonistas, mas também eram cheios de paranoias, guerra fria, teorias de conspiração, segredos de governo e, como o espectador vai descobrir logo depois, alguns devidos alienígenas. Na verdade, os ETs não estão lá logo de cara. O filme é muito mais sutil que isso e constrói uma trama muito divertida. É muito orgânica e que vai deixando um suspense crescer de modo muito exponencial e interessante. A Faye recebe uma ligação esquisita, o Everett começa a investigar isso, e quando eles percebem, eles estão em meio a uma trama envolvendo a visita de ETs, avistamento, abdução, racismo e, obviamente, o exército dos Estados Unidos fazendo bobagem. Mas tudo isso acontece de modo meio onírico, como se aquilo tudo se entrelaçasse pela noite. A Vastidão da Noite é um filme sensorial, nunca busca o ET em si, mas sim ele tenta entender o clima daquilo, o que essa impressão deixa, né? O diretor ainda faz essa experiência, obviamente, seguir o caminho do áudio, já que os dois personagens lidam com o som, e o filme te faz escutar isso, o som esquisito, o ex-soldado com um segredo, a velha senhora com uma história. O espectador vai escutando essas pessoas enquanto o diretor vai criando situações visuais que valorizam essas possibilidades sonoras. Tem um momento que os dois personagens estão testando fitas em um gravador enorme, que é a cara dos anos 50. A segurança com que o diretor carrega essa cena é impressionante. É simples, mas que é digna dos diretores mais experientes. Ele vai cortando e chegando mais perto da fita certa, enquanto os personagens conversam e chamam a atenção do espectador para o outro lado. Mas quando surge a fita certa, a composição é tão correta que você sabe que aquela é a fita e se prepara para a surpresa. E assim, é uma construção maravilhosa de suspense, que a gente vê pouco por aí, até dentro dos grandes diretores do gênero. Em outro momento, enquanto escuta aquela velha senhora, ele faz um corte tão preciso e muda o ângulo da câmera de um jeito quase violento, que faz com que a frase dela seja ainda maior. É uma solução que demonstra o quanto o Andrew Patterson entende o filme que ele tem. Mas com certeza o que todo mundo vai lembrar dele é do plano sequência que percorre a cidade inteira. Ele passeia pelas ruas, por trás das casas, entra no ginásio e liga os dois protagonistas, né? Ele sai da estação de telefone e vai até a rádio. A cena é realmente impressionante e o resultado é muito empolgante para quem gosta desse tipo de firula visual. Infelizmente, por outro lado, é uma óbvia escolha do Andrew Patterson e dos roteiristas James Montag e Craig W. Sanger que mais prejudica A Vastidão da Noite e impede
que ele se torne um daqueles filmes minúsculos que surgem como a coqueluche do ano nos cinemas. Isso logo de cara no filme. É óbvio que existe um clima de Além da Imaginação. Além da Imaginação é aquele famosa série americana Twilight Zone. E isso poderia ser um argumento a favor do filme, mas que acaba lutando contra ele. Pra quem não sabe, Twilight Zone, uma série famosa de TV que já teve várias versões e recentemente teve até uma na própria Amazon Prime que foi comandada pelo Jordan Peele de Corra. A ideia da série era sempre essa pequena história que saía do comum, que envolvia ficção científica, terror, suspense, mas de qualquer jeito sempre tinha uma característica principal, que era um final que chamava a atenção. A Vastidão da Noite tem tudo isso, até um final surpreendente, por mais que eu ache ele desesperançoso demais, e eu realmente gostaria que o gênero parasse com esse clichê e buscasse algo um pouco mais otimista. Mas enfim, esse não é o problema. O problema do A Vastidão da Noite é fingir desde o começo que o filme é justamente um episódio dessa série ficcional Teatro do Paradoxo. Por mais que seja divertida essa referência ao Twilight Zone, quando você coloca o filme dentro dessa ideia, você diminui a imersão, já que o espectador nunca vai se sentir dentro daquele filme, mas sim enxergando aquilo através de um narrador calado, mas que tá lá sempre na frente da TV, para servir como de filtro. Isso parece bobagem, mas não é. O espectador é realmente arrancado de dentro do filme em certos momentos e é levado a recordar que é apenas um episódio da tal série antiga e não uma história em que ele pode mergulhar. Felizmente, nada disso estraga o filme, mas com certeza diminui a experiência. E com certeza, A Vastidão da Noite é um daqueles filmes que seriam lembrados por muito tempo se todo mundo se perdesse mais dentro dessa divertida história contada por esse diretor que com certeza você ainda vai ouvir falar muito dele. Enquanto ele não fica famoso, curta aqui esse vídeo, curta o canal do Cinema Aqui, compartilhe tudo isso com todo mundo e logo mais a gente volta com mais filmes. Até lá!